Pessoal, finalmente vai acontecer um debate no meu canal contra haters. Finalmente, um moderador, que eu não posso pôr nome aqui, ele disse que queria ser anônimo nessa história. Ele quis propor um debate, onde ele iria entrar em contato com vários haters meus, né? Parece que ele conhece esses haters, né? Pra gente poder organizar um debate, pra gente debater aqui sobre vários assuntos, e parece que vários haters aceitaram. E a gente vai para esse debate, vamos ver como que vai acontecer, beleza? Eu conversei com o moderador sobre as regras, eles vão perguntar para mim, eu vou responder, depois vai ter a réplica e eu vou ter direito à tréplica sem tempo, beleza? Na regra não está previsto um monte de coisa, por exemplo, parece que vale desrespeito, parece que vale um monte de coisa, mas mesmo assim eu vou topar a ideia. Eu sei que é uma ideia um pouco ruim, porque eu vou estar indo para debater com pessoas anônimas, onde eles podem se aproveitar de qualquer coisa para poder falar de mim, inclusive imputar crime falso contra mim, né? O que pode acontecer, mas mesmo assim eu estou disposto por essa ideia, beleza, pessoal? Vamos ver como é que vai ser esse debate, não sei como é que vai acontecer, beleza? Acompanhe aqui no canal Cacazito a cobertura completa aqui desse debate de 10 haters anônimos versus um Cacazito, beleza, pessoal? E diga na opinião nos comentários o que vocês acharam do debate, deixa seu like, beleza? Muito obrigado a todos, e é isso, pessoal, vamos que vamos e vamos pro vídeo. Boa tarde a todos, cumprimento os mediadores do debate, cumprimento também todos meus haters que vieram debater comigo finalmente, né? Acho que já estava na hora da gente fazer esse debate. Venho aqui principalmente, mediador, porque você principalmente estava querendo propor essa ideia, né? Eu até admito que não gostei dessa ideia muito de debater com haters anônimos, né? Mas por você querer tanto essa ideia, né? Eu vim aqui para poder debater, eu estou disposto aqui a debater sobre tudo, não estou aqui para poder esconder nada, estou aqui para comentar sobre tudo, e eu acho que é uma chance perfeita para a gente desmistificar muitas coisas faladas ao meu respeito, muitas mentiras, inclusive sobre minha vida pessoal, seja minha vida profissional, minha vida de estudante, né? Então eu acho que é uma chance perfeita, eu estou aqui disposto a falar sobre tudo, estou aqui disposto a respeitar todas as pessoas, apesar que na regra não está previsto de que pode haver respeito, ou se pode haver respeito ou desrespeito, né? Mas mesmo assim eu estou aqui disposto a conversar sobre tudo. Vamos ver como é que vai ser esse debate aí, né? E estou preparado aqui para responder tudo. Vamos embora para essa ideia aí. Cacazito, você foi condenado pelo YouTube por incitação ao ódio e inclusive cometeu uma fala racista em um dos seus stories chamando Moreno de animal. O racismo está presente em toda a sociedade e o branco é o responsável quem criou isso. E você no seu canal já disse que o racismo reverso existe e defendeu que times não sejam punidos pela arbitragem em caso de racismo. Eu queria saber se você não se envergonha de certas atitudes suas, inclusive de apoiar o racismo da polícia. Cara, vamos lá, do jeito que você fala que eu fui condenado pelo YouTube por incitação ao ódio, nossa, parece que a justiça me condenou, né? Eu fui condenado por quem? Pelo YouTube, né? Do jeito que você falou, pareceu que eu fui condenado, sei lá, pelo juiz mais perigoso do mundo. Parece que é um juiz da Europa que me condenou por um crime, né? Você tá falando logo do YouTube que me condenou por incitação ao ódio. Cara, primeiro que eu não cometi incitação de ódio nenhum no vídeo. O que aconteceu foi que esse vídeo que eu gravei era o vídeo do desafio do mês do crime que eu fiz no game GTA V, um jogo. E uma das pessoas que participou desse mês do crime ficou toda hora no vídeo, ficou falando eu sou preto, eu sou pobre. Uma das pessoas no vídeo das que participaram. Aí o YouTube deve ter removido por isso. E sim, eu sei que você vai pegar e vai falar que eu tô entrando em contradição, porque a versão que eu falei pro meu público foi de que o meu vídeo foi excluído por uma fala no minuto 9:19 de quando eu falei que... Como que era mesmo? Eu até me esqueço da frase de que os caras estão disputando quem quer pegar bronze. Essa fala não foi racista, tá? Essa fala foi me referindo
a medalha de bronze que tem do Mestre do Crime. Você pode ver o vídeo completo, beleza? O vídeo inclusive já tá repostado. Ah não, ainda não repostei ele. Eu só editei ele, eu ainda não repostei ele, mas ele vai ser repostado no meu canal e você vai ver se tem alguma coisa lá, beleza? Não tem absolutamente nada, o vídeo não tem crime, tá certo? Inclusive o YouTube cometeu uma injustiça comigo nesse caso, porque eu não pude reeditar o vídeo de novo. Eu tive que pegar e gravar a tela do vídeo para poder reeditar de novo, mas o vídeo ele não teve absolutamente nada. Inclusive o vídeo antigo, sem estar reeditado, ele está lá no meu canal. Eu posso estar mostrando qualquer dia para vocês, entendeu? Eu inclusive nem sei se eu posso mostrar muita coisa em relação a esse vídeo, porque tem risco do YouTube acabar me punindo, infelizmente, tá certo? Só que não tem nada, tanto que o YouTube nem condenou o vídeo por conta desse cara do vídeo que ficou falando isso, no que eu acredito, tá? Ele não condenou o cara por ele ter falado não sei o que eu sou preto, não sou pobre. Um cara ficou falando o vídeo inteiro ficou falando isso, né? Idiota, babaquice isso, né? Eu não concordo de ficar fazendo essas brincadeiras, inclusive eu sou contra qualquer piada que envolva alguma minoria, algum grupo social e cultural. Tá, cara? Então eu acho que em relação a essa fala aí que você falou, acho que já tá respondido, cara. Não tem absolutamente nada, não tem crime, tá certo? O vídeo tá lá, tá certo? Ele tá bloqueado por enquanto no YouTube, mas eu vou estar repostando ele, tá certo? Eu inclusive fiz um history comprovando de que não houve nada, tá certo? E de que essa fala relacionada ao bronze não é falando pra um cara pegar bronze sendo uma fala racista, não, cara. É porque a minha equipe estava competindo pra ver quem queria pegar bronze, porque uns amigos meus, eles gostavam de não fazer muita coisa no golpe pra poder pegar a medalha de bronze. O golpe ele é dividido em hierarquia na hora das medalhas. São 4 jogadores, um jogador vai pegar platina, outro vai pegar ouro, outro vai pegar prata, outro vai pegar bronze, tá certo? Então, cara, retire essa sua fala aí de que eu fui condenado por incitação de ódio. Eu não cometi nada, cara, tá certo? Você dizendo que eu cometi uma fala racista, chamando Moreno de animal, isso é um absurdo, isso é uma das maiores mentiras que você veio aqui no debate. Você vem pra um debate como esse cometer uma mentira dessa? Quando eu chamei animal Moreno, eu tava me referindo ao Aníbal Moreno, jogador do Palmeiras, o volante do Palmeiras, que joga na seleção, tá? Eu tô me referindo a esse jogador, eu não chamei nenhum Moreno de animal. Pra ver como você tá desinformado, cara. Você deveria ter vergonha aqui de vir cometer imputação de crime falso aqui contra mim. A sua sorte é que você é anônimo, que se eu soubesse seu nome, eu teria te processado por calúnia e difamação. E por você estar imputando aqui um crime falso aqui contra mim. Você deveria ter vergonha de vir aqui falar essa besteira aqui, tá certo? Você disse que o racismo está presente em toda a sociedade. Aquela tese lá do racismo estrutural, né? Possivelmente você tá falando do racismo estrutural. Vou te fazer aqui uma pergunta. Quem foi que criou a tese do racismo estrutural? Você nem sabe quem foi que criou o racismo estrutural. Você não conhece a história do que você criou, do que você mesmo tá falando. Você no mínimo tá vindo aqui debater sobre algo que você não entende, tá certo? Tá vindo aqui distorcer várias historinhas. Vai lá, me fala aí, quem foi que criou a tese do racismo estrutural? Nem isso você sabe, porque você realmente não sabe o que me falar, né? Você veio dizer que eu defendo o racismo da polícia. Te desafio a você citar um racismo que algum policial cometeu que eu defendi aqui no meu canal. Se você conseguir citar, eu deleto o meu canal aqui agora. Cita aí um racismo que um policial fez contra alguma pessoa e que eu defendi, beleza? Não existe, tá certo? Você tá passando vergonha. E sobre isso do estádio de futebol que você trouxe, eu vou te explicar uma coisa. Pra mim tem que ter punição sim para o racista que cometeu o racismo e não para o time. Sim, de fato eu defendi que o time não tem que sofrer alguma punição por conta de racismo. O time não tem nada a ver com isso. O time só tem que sofrer alguma punição se o time for conivente em estar prejudicando alguma investigação que está acontecendo em relação ao racismo, beleza? Eu sou a favor de punir o torcedor que cometeu o racismo, porque muita gente que tá ali na arquibancada não tá ali pra poder cometer racismo, tá ali pra poder assistir o jogo do seu time, tá ali com seu filho, tá ali com sua filha, tá ali com sua mãe de idade, seu pai de idade, pra poder apenas ver a porra de um jogo sossegado e não ser acusado de um racismo, tá certo? Tanto que hoje virou moda você chamar argentinos, chamar até mesmo brasileiros de racista, né? É uma coisa triste. A gente não tem que julgar o coletivo pelo racismo. A gente tem que divulgar o racismo de maneira individualizada em relação ao que o indivíduo cometeu, beleza? O racismo, ele é um crime, você tem que ter prova de que o racismo cometeu. Ah, mas ele cometeu um racismo escancarado, né? Bem, cara, já falei, o racismo é crime. Se o cara cometeu um crime, tem que ter provas, é muito simples. Se tem provas, o cara tem que ser condenado. Você tá achando que eu vou ser contra o cara ser condenado? Não, se cometeu o racismo é um crime, cara, eu não sou a favor, beleza? Você disse que o racismo, ele tá presente em toda a sociedade. Cara,
fale por você. Se você cometeu racismo contra alguém, fale por você. Eu não sou racista, tá? Não vem falar aqui que o racismo ele tá presente em toda a sociedade e que nós como branco temos que ter essa possibilidade. Não, cara, eu sou sim branco. Só que eu não cometi racismo contra ninguém. Se eu cometi, tem que ter provas. Fala aí um racismo que eu cometi contra alguma pessoa negra. Eu nunca cometi. Pra mim todos são iguais. Perante a lei, todos nós somos iguais. O que não somos iguais é perante a sociedade, infelizmente. E a sociedade pode envolver juízes, pode envolver pessoas que interpretam a lei de mal maneira. Pode ser sim que aconteça racismo, pode acontecer sim. Por exemplo, vamos falar sobre o caso de mulher e homem. Pode acontecer de uma mulher ter um salário menor do que um homem? Pode acontecer, existe isso sim em empresa sim. Eu nunca disse que isso não teve, tá? Isso aí tem que ser visto. Pode acontecer do negro ser recusado de entrar numa faculdade apenas porque é negro? Sim, isso tá errado, isso é racismo. Eu sou a favor de punir tudo isso, tá certo? Agora, como é que eu vou confiar em um grupinho de vocês que é contra o armamento, é contra a segurança, tá certo? São vocês que querem acabar com o racismo? São vocês, cara, que apoiam grupos políticos que apoiam, por exemplo, o fim da saidinha presa dos temporários. Aí você vem aqui querer dizer que quer acabar com crime? O racismo é um crime. Então, tenha vergonha, cara, antes de vir falar essas besteiras aqui que você tá falando. Tá certo, cara? Tá certo? Aqui você fala que o racismo está presente na sociedade e o branco é responsável quem criou isso. Cara, primeiramente, de fato, foram os brancos que escravizaram os negros quando teve a escravização. De fato. Só que você tá dizendo isso como se todos os brancos fossem do mal. Eu sei que todas generalizações existem exceções. Só que a maneira como você fala, você tá querendo dizer que eu sou racista. Você não tem moral nenhuma pra vir falar disso aqui, cara. Você não tem moral nenhuma. Você me acusou de racista aqui. Você veio falar que eu chamei o Moreno de animal. Veio falar que eu fui condenado por incitação de ódio. De fato, eu fui condenado pelo YouTube sim por incitação de ódio por uma coisa que não foi comprovada. Tá certo? Não tem nada comprovado. Inclusive no Minuto 9 eu mostrei nos meus stories qual fala que aconteceu no vídeo que fez eu ter sido condenado, que foi pela fala de eu dizer: cara, vocês estão competindo quem quer PA bronze? Não tem racismo nenhum nessa fala. Você deveria ter vergonha de vir cometer uma fala horrorosa dessa. Você deveria ter vergonha, tá certo? Você deveria ter uma vergonha e olhar pra sua cara, olhar pra você antes de vir aqui cometer uma fala racista dessas aqui e de vir aqui dizer que eu tô imputando falso. Você sim tá sendo um verdadeiro racista aqui. Você sim que verdadeiramente tá diminuindo o negro, dizendo que nós brancos que criamos isso, dizendo que todos nós somos racistas. Não, cara. Não. Eu não sou racista, tá? Se você tem alguma prova de que eu cometi algum racismo, prove. Beleza? Vamos provar aí, meu amigo. Um abraço. Você sempre tá certo e nunca erra em nada, né, Cacazito? Impressionante o seu desespero ao responder minha pergunta. Ficou mais de 5 minutos respondendo. Todos falam do racismo estrutural e da responsabilidade que temos com a sociedade, e você fala que tudo isso é besteira. Todos que estão errados e você tá certo. Te desafio você citar um racismo reverso. Racismo reverso não existe e você não respondeu minha pergunta sobre o racismo reverso. Bom, você fugiu da minha pergunta, né? Você nem sabe quem foi que criou essa tese do racismo estrutural, né? Vou te explicar, né? Porque nem você sabe a sua própria referência que você tá trazendo aqui. Quem criou foi o professor, filósofo e advogado Silvio Almeida, né? Isso é só pra poder mostrar que você só tá aqui pra lacrar, não tem conhecimento nenhum, né? Sobre pautas que você mesmo defende, né? E a única coisa que você talvez tenha conhecimento e manja bastante é em me acusar falsamente de racismo, né? Que inclusive é um crime, né? Inclusive crime de imputação de crime falso, né? Que você imputou o crime falso. Cara, você me desafiou a citar um racismo reverso. Primeiramente, cara, vamos lá. Você tinha citado sobre racismo reverso na sua pergunta, esqueci de responder na minha resposta. Primeiramente, racismo reverso não existe, tá? O que existe é racismo, tá bom? Essa expressão a expressão racismo reverso não existe, tá? Já começa por aí, tá? Porque quando algum branco sofre algum preconceito por ser branco, algum negro sofre algum preconceito por ser negro, você não tem que analisar e usar a palavra racismo reverso. É racismo, entendeu? Porque na lei todos nós somos iguais. A palavra racismo vem de raças, tá certo? São raças iguais que não podem ser discriminadas, entendeu? A lei protege, você não pode discriminar ninguém. Mostra alguma lei onde diz que o branco é superior que o negro, ou o negro é superior que o branco. Então, cara, primeiramente não é racismo reverso, tá? Se a gente for falar de um sistema, se a gente for falar no sistema jurídico, tá bom? Racismo é racismo, racismo é crime, você não pode cometer contra ninguém, tá certo?
Você aí defendendo aí, falando que racismo com branco não existe, tudo bem. Você tá o caso de uma das assessoras, Daniele Franco, que foi lá no estádio do Morumbi, na Copa do Brasil no ano de 2023, e chamou a torcida do São Paulo, não sei se foi só a torcida do Flamengo, se foi a torcida do São Paulo, mas chamou a torcida de brancos safades, alguma coisa assim, né? Só porque é branco, né? Não sei o que, né? Criticando como se fosse alguma torcida racismo. E isso aí é racismo, né? Tanto que ela inclusive foi afastada do cargo, possivelmente, se não me engano é uma assessora da Daniele Franco, né? Foi afastada. Vamos citar também do caso do Fred Nicásio, ex-BBB, no caso do Big Brother Brasil 23, que ele disse que não deveriam ter brancos dentro da casa, tá certo? Que a casa deveria ser inteira de pretas, não deveria ter brancos. Se isso não é preconceito, eu não sei o que é, né, cara? Né? Mas enfim, todo mundo percebeu aqui que no final de tudo, foi você que passou vergonha, né? E eu não mostrei desespero nenhum. É só porque eu fiquei mais de 5 minutos falando. Quem mostrou desespero aqui foi você, não teve argumento nenhum para as coisas que eu falei, né? Você é só um falso aqui que veio aqui imputar crime falso, imputar... Você sim, verdadeiramente veio aqui fazer discurso de ódio, né, aqui contra mim, né? Só que no final não deu certo, né? Você perdeu esse debate. Você no seu canal sempre posta X1 em desafios onde só você ganha dos seus adversários. Nunca os outros vencem de você. Até em desafios esportivos que você nem sequer sai de casa. Fala para a gente aqui qual X1 que você perdeu e não postou no seu canal. Abraço. Bom, é o seguinte, pessoal, vou colocar aqui agora na tela do meu canal vários X1s que eu gravei no meu canal e que eu perdi sim, e que é mentira sua, tá certo, cara? Sobre você falar que eu faço desafios esportivos, sendo que eu nem saio de casa, qual o problema, cara? Eu não posso sair mais de casa para poder gravar algum X1 futebolístico? Todos que eu gravei até agora eu ganhei. Inclusive, só teve um que eu perdi, que foi o desafio da bolada. Aquele lá que você tem que acertar a bolada nos outros, né? As pessoas vão estar no gol, você tem que chebecudo certas pessoas. Teve um desafio só desse que eu perdi no meu canal e eram várias pessoas, não foi um X1, né? Não era um X1, era um desafio com várias pessoas, né? Eu lembro que um deles eu terminei em segundo, e o outro eu terminei acho que em terceiro, se não me engano, né? E inclusive tá postado no meu canal, tá certo, cara? Totalmente vergonhoso essa sua pergunta aqui, cara. Você tá falando uma coisa que você não sabe, uma coisa totalmente sem embasamento nenhum, tá? E todos os X1s que eu perdi, eu sempre postei no meu canal, e inclusive os que eu ganhei. Inclusive tá aqui na tela agora, mostrando os X1s que eu perdi. Eu tô mostrando aqui, pra mostrar que você é só um mentiroso aqui, que quer lacrar e quer tentar se aproveitar de mim, beleza? Em 2018, eu lembro que teve 2 X1s que eu gravei e eu não postei que eu perdi, porque esses jogadores, eles não cumpriram com a regra do X1 que eu combinei no meu canal, tá certo? Eles ficaram se matando, né? 2x1 não, perdão. Acho que foi 2x1, não sei. Eu não vou lembrar, foi em 2018, foi 2x1 ou 3, tá? Então isso aqui é só pra poder mostrar que você tá passando vergonha, beleza? E fique triste que infelizmente você vai ser desmascarado, tá? Porque eu vou mostrar que... Eu já tô mostrando aqui no meu canal já, aqui na tela, vários X1s que eu postei no meu canal, que eu perdi, inclusive, que eu posto no meu canal. Se todos os X1s forem bem organizados, com regras bem decididos, o X1 for de acordo com as regras, os jogadores terem seguido, meu adversário ter seguido as regras, eu ter seguido, eu vou postar no meu canal sim, tá certo? Contanto que as regras sejam seguidas por todos, beleza? Basta você ver os X1s que eu fiz em 2018, teve vários que eu ganhei, teve vários que eu perdi, beleza? Inclusive esse ano mesmo eu fiz um X1, quero cumprimentar aqui o meu colega de videogame, meu amigo Firehawk7529, ele já gravou vários X1s aí, inclusive teve 2 X1s na praia que ele ganhou de mim de 20 a 16 e outro X1 foi de 20 a 17, claro, eu acabei ganhando dele na base também, né? Mas ele ganhou de mim 2x1 só esse ano de 2025, de 20 a 16, 20 a 17, na praia com as regras dele, inclusive, tá certo? Inclusive já teve X1s nas minhas regras também que eu postei e eu perdendo no meu canal, beleza? Então antes de você passar vergonha, se informe. Não quis dizer isso em relação a você sair de casa sobre os desafios esportivos. Nada mais a declarar. Cara, é impressionante, olha a sua fala, vamos ler sua fala de novo. Você falou, até em desafios esportivos que você nem sequer sai de casa. O que eu vou entender com isso, cara? Você vai me desculpar, cara. Você quer dizer o que então? Você tá querendo dizer que porque eu não saio de casa, eu não deveria ganhar desafios esportivos que os outros deveriam ganhar de mim? E se eu enfrentasse alguém que também não sai de casa? Isso não quer dizer nada, cara. E primeiro, que não é verdade que eu fico só em casa. Claro que em muitos momentos eu fico sim muito em casa, só que eu saio em muitos momentos também pra jogar futebol em off, onde eu nem sequer
sequer estou gravando, estou apenas jogando futebol. Eu jogo futebol em lugares amistosos, já cheguei a gravar com todos eu jogando futebol pro meu canal bem poucas vezes. Eu jogo mais em off do que gravar, cara, entendeu? Então você acha que a minha vida se baseia só em gravar, entendeu? Acabei aqui de provar aqui pra você, provar não, né? Porque você vai ter que ver no vídeo pra mostrar que eu realmente provei, entendeu? Mas eu falei aqui de vários X1 aqui que eu perdi no meu canal e você lançou essa resposta, cara. Acabei de te desmascarar, então você não pensa antes de falar, você vem aqui no debate aqui sem preparo nenhum, sem conhecimento de nada em relação à minha vida, pra tentar lacrar aqui em cima de mim e depois sair aí desse jeito, não tenho nada mais a declarar. Pelo amor de Deus, cara, tenha vergonha na cara. Vim trazer um relato de um colega da sua faculdade, venho debater aqui por ele. Você é um universitário cheio de faltas e notas ruins na faculdade, e ainda treta no grupo da faculdade contra um colega só porque ele disse que não estava falando com você. Ainda por cima bloqueou esse colega meu. Onde está a sua democracia que você diz pregar nos seus stories? Você veio aqui no debate debater por ele, o que ele não veio debater comigo, né? Mas beleza, né? Cara, primeiro, a mentira grave do seu post é quando você já diz de cara que eu sou um universitário cheio de faltas, cara. Isso é uma das maiores mentiras. Eu tenho 90% de presença por ano, tá certo? E eu não tô falando por semestre não, por ano. Em todos os meus anos da minha faculdade, inclusive do ensino médio, do ensino fundamental, todas acima de 90% de presença, tá? E teve ano que eu fiquei acima dos 99%, você quer saber? De fato, não teve nenhum ano que eu consegui chegar no 100%, né? Às vezes a gente precisa faltar, mas se você for pegar todos os meus anos, pegar todos os meus números, todos estão acima de 90%. Então, só aí você já tá mentindo, tá certo? Se esse meu ex-colega te falou, ele tá mais do que enganado, cara. E eu arrisco até dizer que esse ano talvez foi um dos que eu mais faltei, porque eu passei mal, não sei se você sabe, teve anos, teve dias que eu estive saindo da minha faculdade por conta de crise de ansiedade, cara, que eu acho que você não sabe o que é, por conta de falta de ar que eu comecei a sentir, tá certo? E eu não tava tendo nenhuma situação ruim na minha vida não, pelo contrário, às vezes veio crise de ansiedade do nada, às vezes vem sozinho, às vezes eu começo a ter crise de pânico, falta do ar de nada, meu coração começa a palpitar rápido, e aí já teve um dia numa semana que 3 dias praticamente eu fui embora, tá certo? E mesmo assim eu vou terminar o ano com mais de 90% de presença na minha faculdade, disso você pode ter certeza, né? Enfim, sobre essa questão das faltas eu já te respondi, você passou vergonha, né? Notas ruins na faculdade, de fato, teve algumas notas que eu fui mal, porque os professores pra mim não deixavam clara a matéria, eu não conseguia saber o que estudar, e mesmo assim, teve provas que eu consegui fazer milagres usando a minha inteligência, eu consegui tirar notas boas. De fato eu tive algumas recuperações sim, só que recentemente teve DPs que eu peguei que eu já consegui me recuperar, cara, eu já consegui sair delas, eu já tirei nota boa, já consegui me recuperar. Nesse momento eu não tô mais com mais nenhuma dependência nesse momento em relação a alguma matéria, tá? Eu não tô mais com nenhuma recuperação nesse momento, tá certo? As atividades práticas supervisionadas, que são trabalhos que a gente tem que entregar por ano, de projetos que a gente faz, de projetos, às vezes, não sociais, né? De projetos envolvem TI mesmo, os projetos eles sempre vão envolver mais a nossa parte, né? Porque eu estudo ciência da computação e vai envolver mais TI, cara. Tá tudo entregue normalzinho, falta só 2 que infelizmente eu e meu grupo ficou de dependência. A gente já entregou já pro professor, estamos só esperando a nossa correção, acho que se Deus quiser dessa vez nós vamos passar, tá certo? Então, cara, você já passou vergonha já em várias questões. Sobre notas ruins, beleza, tudo bem, eu assumo, algumas notas eu tirei ruim mesmo, mas todas as matérias que eu sabia mais ou menos o que fazer e como me preparar, eu sempre me preparei muito bem, cara, eu sempre me preparei, sempre fui atrás, tá? Então, você tá passando vergonha de tá falando aqui essa besteira aqui, tá certo? Qual que é o outro ponto mesmo? Vou comentar aqui sobre o ponto que você diz, ainda por cima bloqueou esse colega meu. Cara, é o seguinte, eu sou um cara democrático sim, eu escuto opiniões diferentes da minha, mas se teve um dos colegas meu da minha faculdade, não sei qual que você está se referindo, ele parou de me seguir no Instagram do nada. Eu tinha uma amizade com ele, eu gostava dele. Ele parou de me seguir e eu fiquei chateado com essa atitude dele. Eu não tenho que ir lá nele perguntar: ô mano, por que você parou de me seguir? Eu não tenho que chegar nele e perguntar. Ele parou de me seguir, eu não quero mais contato, acabou. O cara me seguia nas redes sociais e ele não me segue mais. Se ele não me segue é porque ele tem algum problema comigo. Eu não tenho que chegar lá nele e perguntar: ô mano, por que você parou de me seguir? Aí se ele parou de me seguir, eu vou bloquear mesmo. Eu não tenho mais contato com ele. Se ele quiser falar alguma coisa comigo institucional, sobre a faculdade, sobre algum trabalho ou sobre alguma coisa, ele que veio falar comigo. Ele tem a minha presença física lá na faculdade, até porque eu tenho 90% de presença pra cima de presença na minha faculdade. Eu dificilmente falto, entendeu? Eu só falto quando é uma semana inteira de palestra. Se é semana inteira de palestra eu falto mesmo, eu não tô nem aí. Eu falto mesmo e não quero saber. Eu tenho palestra que eu não tô
interessado, não é apenas do meu interesse. Se for alguma palestra do meu interesse, eu vou. Mas agora, se ele tem alguma coisa pra poder falar comigo, ele pode falar comigo pessoalmente, se tem alguma coisa que eu chateei ele, tá certo? Ao invés dele parar de me seguir nas redes sociais, como ele parou de me seguir, então eu peguei e bloqueei mesmo, porque eu não quero contato, tá certo? Se for pra se acertar, se pedir desculpa, eu vou ser super democrático e vou estar super aberto a conversar com ele, entendeu? Então, larga a mão de querer passar vergonha aqui, tá certo? Sobre esse colega que você disse que eu tretei no grupo da faculdade, é impressionante, cara, como as pessoas elas gostam de tirar de contexto as coisas, tá certo? O que aconteceu foi o seguinte, cara, tinha um colega do meu grupo que tinha feito uma pergunta lá no grupo, né? Aí tiveram 2 pessoas que responderam ele, eu não vou lembrar direito, tá certo? Mas as conversas estão lá, se eu precisar ter que mostrar o print, tudo bem, não tem problema nenhum, tá certo? Porque eu não vou manipular nada, beleza? Eu tô contando agora de acordo com como eu me lembro. Esses colegas, eles responderam a pergunta dessa pessoa. Aí eu tava falando de alguma coisa lá, não sei se eu tava respondendo esse meu colega ou se eu tava falando de uma outra coisa lá. Só que daí, quando eu comentei sobre essa coisa em relação ao que o meu colega comentou, esse cara que eu discuti, que eu tretei no grupo, ele marcou com um ponto, do nada. Aí eu pensava que ele tava conversando, eu pensava que ele tava falando pra mim. Aí eu respondi de maneira educada, falei, não, mano, eu tô respondendo uma outra pergunta ali em cima, não é sobre isso não. Aí, ele foi super grosseiro, ele foi super grosseiro e falou, como que ele tinha falado mesmo? Ele foi super grosseiro comigo, ele falou, não estou falando com você, colega, tá certo? Então isso foi super grosseiro, aí eu peguei e bati boca com ele, sim, eu discuti com ele porque, na minha opinião, a maneira como ele me respondeu foi super grosseira e desnecessária. Ele podia ter respondido de uma outra maneira, ter dito, ah, mano, eu entendi, você tava respondendo meu post. Não, cara, eu tô falando sobre uma outra coisa, entendeu? Mas não, ele falou, não estou falando com você, colega. O cara foi grosso comigo, as conversas estão lá, eu não tô devendo nada em relação a isso, então... Pelo amor de Deus, cara, tenha vergonha, tá certo? Não é porque... Se eu errei algum ponto, tudo bem, cara. Mas você vem de uma maneira, assim, me jogando, sabe? Como se eu fosse um cara tretão, como se eu tivesse exposto ele de alguma maneira no grupo, sabe? É vergonhoso, cara. É vergonhoso a sua atitude aqui nesse debate. Me admitiu que pegou algumas recuperações na faculdade e sabe que suas conquistas são estilo passar em teste teórico do Detran para ter habilitação e poder dirigir. Sobre as faltas me enganei de fato, mas não retiro o fato em relação à verdade que trouxe das suas notas. Melhore e seja mais democrático com seus colegas de faculdade. Saiba ouvir e escutar mais. Cara, primeiro, você não se enganou coisa nenhuma, você mentiu, tá certo? Esse cara falou pra você e você simplesmente caiu na mentira dele, você mentiu, tá certo? Você não teve responsabilidade em trazer aqui alguma coisa pro debate, você mentiu, não vem dizer aqui que você se enganou não. Como assim se enganou? Você tá vindo debater, sendo que quem devia estar nesse debate é esse meu ex-colega, ele sim que deveria estar debatendo comigo, não um cara que vem aqui pra trazer um relato de um ex-colega meu pra vir debater comigo e passar essa vergonha, cara. A minha história não se trata só de passar em teste do Detran não, como você acabou de falar não, cara. A minha história é sobre muito mais coisa, entendeu? Sabia que eu sou um dos poucos alunos da minha escola que terminou o ensino fundamental inteiro sem tomar uma nota vermelha sequer, 90% de presença em todos os anos eu tive 90% de presença pra cima. Eu passei na prova UBMAP, uma prova de Olimpíadas de Matemática no ano de 2018. Tá bom? Então você tem que se chegar antes de falar alguma coisa pra mim. Eu faço faculdade, eu tô estudando, tá certo? Eu tô me formando pra poder ser um grande profissional, poder sustentar a minha família, que se Deus quiser vai ser um sonho. Isso não significa que eu sou melhor que você ou pior que alguém, pelo contrário, eu tenho minha vida, eu apenas sou diferente, eu tenho minha própria vida, eu não preciso ter que ficar aqui falando da vida de alguém. Se uma pessoa trabalha, seja lá do que trabalhe ou seja lá do que estuda, tá certo? Você vem aqui pra poder competir comigo, mostrar que é melhor que eu em alguma coisa. Sim, cara. Você disse que eu admiti que eu tirei notas ruins. Sim, qual o problema? Qual o problema que eu tirei notas ruins? Eu já tirei notas ruins na minha vida. Uma nota ruim não define a pessoa que eu sou. Um momento ruim na minha vida não define a pessoa que eu sou. Conheça mais a história, conheça mais o geral antes de você jogar alguma coisa. Fico revoltado quando você faz uma equivalência entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro debateu contra o Lula nas eleições de 2022 e destruiu ele. O Arthur Duval, seu ídolo, de fato não cometeu crime por ser áudios privados, mas mais do que mostrou que não respeita as mulheres e ainda se defendeu de tudo isso como se não tivesse feito nada. É essa vergonha que você quer para o futuro do nosso país? Bom, cara, você mesmo acabou de dizer que o Arthur Duval não cometeu crime e que foi arquivado o processo dele. O processo dele foi arquivado porque de fato não cometeu crime, foram autos privados. Eu defendo o Arthur Duval porque eu acredito em algumas coisas de que ele defende. Eu já vi debates dele, eu gostei da maneira como ele se expressa em relação a várias pautas importantes, seja a pauta de segurança, da educação, né? Eu cheguei a ver bastante também os debates dele quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, entendeu?
E é o seguinte, cara, você queria que ele fizesse o quê? Você queria que ele não se defendesse? O cara tava sendo caçado, não é porque ele mandou aqueles áudios escrotos, ele foi caçado por perseguição política, porque ele foi o cara que diminuiu o seu próprio salário e de todos os demais durante o seu mandato como deputado. Ninguém nunca antes da história da República, até onde eu sei, até onde eu estudei, tenha feito isso. Se teve alguém que fez isso, beleza, sempre tem umas exceções aí. Mas o Arthur Duval, ele acabou com o Peru de todos ali, acabou com o Auxílio Peru, acabou com todos os benefícios que você pode imaginar de vários deputados. O Arthur, ele combatia com o sistema, ele combatia contra o Bolsonaro e o Lula, enquanto teve um deputado que assediou a deputada Isa Pena do PSOL, ele não foi caçado, entendeu? Porque a gente pode perceber como é que as coisas funcionam, né? Porque com certeza esse cara deve ter dado talvez alguma cheiradinha pro governo, né? Deve ter tido alguma aliancinha com o governo e não foi caçado, né? E o próprio deputado do PT que fez o relatório para suspensão de 6 meses do mandato do Fernando Cury e não para cassação, entendeu? Então é uma vergonha isso que fizeram com o Arthur Duval, entendeu? O Arthur Duval só foi caçado por conta dos seus defeitos, não foi por conta do seu áudio. Todo mundo sabe que o Arthur caiu atirando e acabou se defendendo, tá certo? Então eu acho que ele tinha que se defender dele sim. Se em algum momento ele não admitiu seu erro em relação aos áudios, eu fico triste, porque de fato ele cometeu sim erro nos áudios. Os áudios são machistas e são escrotos sim. Essa é a minha opinião e não vai mudar, tanto que eu mesmo questionei o Arthur Duval nas redes em relação a esse erro dele. Se você tivesse acompanhado minhas redes melhor, iria ver que eu questionei ele em relação a esses áudios escrotos dele em relação às ucranianas. Tá certo? Você disse que ficou revoltado quando eu fiz uma equivalência entre Bolsonaro e Lula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou revoltado também quando o Bolsonaro indicou um petista pra PGR? Esse petista chamado Augusto Aras, que inclusive já declarou apoio ao MTST, já esteve junto com a Dilma. Você ficou revoltado? Você ficou revoltado também quando o Bolsonaro sancionou o fundão eleitoral e aumentou inclusive o seu salário? Você ficou revoltado também? Você ficou revoltado quando o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes, que deu voto de Minerva pro Lula conseguir seus direitos políticos de volta? Você ficou revoltado? É impressionante, cara, a fala de você. Você disse que ficou revoltado porque eu fiz uma equivalência de Bolsonaro e Lula. Porra, imagina se não fosse igual, pelo amor de Deus. O cara fez várias coisas que ajudou o PT, usou o fundão eleitoral como o PT usou. Aí você vem aqui nessa cara de pau aqui dizer que ficou revoltado. Não, eu fiquei revoltado, pelo amor de Deus, cara. É incrível. Você quer dizer que só porque o Bolsonaro debateu contra o Lula nas eleições de 2022 e destruiu o Lula, que algumas pautas não foi bem assim. O Bolsonaro não destruiu o Lula em todas as pautas, mas tudo bem. O Bolsonaro destruiu sim o Lula em vários pontos, assim como o Lula destruiu o Bolsonaro em vários pontos. É um falando a verdade um do outro, cara. Aí você vem dizer que só por isso o Bolsonaro é diferente do PT. Pelo amor de Deus, cara, cria vergonha na sua cara, entendeu? Me diz aqui o que você acha dessas coisas que o Bolsonaro fez, como ele ter colocado o petista na PGR, ter indicado o Cássio Nunes no STF, ter indicado André Mendonça, entendeu? Você não acha vergonhoso o Bolsonaro ter feito coisas onde favoreceram a volta do PT, como por exemplo interferir na polícia militar, ter limitado a delação premiada, que é uma emenda do Freixo do PSOL, que hoje não tá mais no PSOL, hoje acho que tá no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Você não se envergonha não, cara, de vir fazer essa pergunta aqui pra mim? Fica só repetindo falácia do MBL. Aposto que nem sabe o que é o PGR e fica falando dos ministros indicados pelo Bolsonaro. KKKKKKKKK. Esse é seu argumento. Incentivar o voto nulo, ficar em cima do muro, aí agora fica com o Lula aí até entrar uma ditadura no nosso país. É verdade o que você falou, eu incentivei sim o voto nulo entre Bolsonaro e Lula nas eleições de 2022, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, tá bom? Só pra que deixe claro. Sabe quem também tá incentivando o voto nulo agora, que você tá caladinho e eu não vi você falando nada? O Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, tá certo? Que tá incentivando o voto nulo entre Tarcísio e Lula, dizendo que se for Tarcísio contra Lula, não tem como apoiar ninguém. E que você vai apoiar qualquer candidato pra poder tirar o PT e que o Tarcísio não é essa figura, tá certo? E você vai questionar o Eduardo Bolsonaro também, o filho do presidente, por ter incentivado o voto nulo. Eu sei sim o que é o PGR. O PGR é o Procurador-Geral da República. Ele é o responsável por investigar quem tem foro privilegiado. É ele que investiga, inclusive, ele é o único responsável por investigar o presidente da República. E quem que o Bolsonaro coloca? Coloca um engavetador que não investiga ninguém, chamado Augusto Aras, né? Eu sei sim quem que é o PGR, né? Acho que quem não entende de política
e quem não entende nada é você, né? Deu pra perceber aí seu desespero, né? Porque eu já te quebrei no argumento, né? Você não teve mais nenhuma fala pra poder conseguir desmascarar alguma coisa que eu falei, né? Simplesmente tomou um pau. E eu quero deixar bem claro que eu vou incentivar o voto nulo sim, entre qualquer candidato ligado ao Bolsonaro e contra o Lula. Depende, se for algum ligado ao Bolsonaro que pelo menos tenha propostas boas e que de fato cumpra com as propostas, ou algum candidato da esquerda trabalhista, porque como eu disse, eu sou um cara que votaria tanto na esquerda quanto na direita, dependendo, não tem problema nenhum. A esquerda e a direita tem várias vertentes, entendeu? A esquerda e a direita, a esquerda e a direita de verdade, ela vai ter verdadeiras propostas, não essa esquerda e direita falsa comandada por Bolsonaro e por Lula, que só destruíram o nosso Brasil nesses últimos anos. Venham de maneira mais objetiva, sem idolatrar, sem desrespeitar e sem vir com o intuito de destruir você, Cacazito. A pergunta é objetiva e simples. O Arthur Duval chegou a chamar a Joyce de lada por estar usando o fundão eleitoral e hoje você apoia o mesmo grupo que hoje está a favor do fundão eleitoral, inclusive o próprio Arthur defendeu o uso do fundão e continuou no MBL. Em quem que o povo deveria acreditar? No Cacazito de 2022 ou no Cacazito de 2025? Cara, vamos lá, o povo deve acreditar tanto no Cacazito de 2022 quanto no Cacazito de 2025. O Arthur Duval em nenhum momento chamou a Joyce Hasselman de lada, tá bom? Ele fez apenas uma analogia no debate. Veja o debate de novo, veja o trecho, você vai entender. Ele fez apenas uma analogia, porque a Joyce Hasselman, ela disse que se o Bruno Covas e o Celso Russomano abrissem mão do fundão eleitoral, ela também abriria. Daí ele só fez uma analogia sem chamar ela de lada, dizendo, então quer dizer que, se ele rouba eu também posso roubar. É apenas uma analogia, não tá querendo dizer que a Joyce, ela roubou, tá? Então isso de você dizer que o Arthur Duval chegou a chamar a Joyce de ladra, é mentira. Em nenhum momento o Arthur chamou a Joyce de ladra, em nenhum momento. Cara, é o seguinte, o MBL é contra o uso do fundão eleitoral sim, e eu também sou contra o uso do fundão eleitoral. O MBL vai usar o fundão eleitoral porque o nosso público, o público do MBL, não está ajudando o suficiente em vaquinhas privadas. E o MBL não vai conseguir fazer uma campanha sem dinheiro. E o fundão eleitoral, se não me engano, eu não sei quanto tá a casa, vocês me corrijam se o número estiver errado. O fundo eleitoral está na casa dos 6 bilhões, se não me engano, tá certo? É muito dinheiro. Então, se o MBL for usar doações privadas ou dinheiro através de doações privadas, o MBL vai estar usando dinheiro de qualquer jeito. Vai estar usando o dinheiro do povo de qualquer jeito. Então o MBL precisa sim usar o fundo eleitoral para poder impulsionar mais a sua campanha. Assim como fez o Javier Milei lá na Argentina, usando o fundão eleitoral. E quando ele se elegeu presidente da República, ele acabou com o fundão eleitoral. Então, pra gente acabar com o fundão eleitoral, primeiro, a gente precisa chegar na presidência da República. A gente precisa sim impulsionar nossa campanha. E outra coisa, primeiro que o Partido Missão nem vai, se não me engano, nem vai poder usar verbas partidárias para essa primeira eleição. Eu acho que nem pode, por causa que o partido acabou de ser criado, entendeu? Então o MBL vai ter que usar dinheiro através de doações privadas como fazia antigamente. Então o MBL não é a favor de usar o fundão eleitoral. Eles vão usar o fundão eleitoral porque a gente precisa, não tem o que fazer, mas eles são a favor sim de acabar com o fundão eleitoral. Se minha frase ela ficou imprecisa, peço desculpas. De fato eles vão usar sim o fundão eleitoral, isso beleza. Só que eles não são a favor do fundão eleitoral. A gente precisa sim usar, porque chegando na presidência, a gente vai poder acabar com o fundo eleitoral. Se eles não cumprirem com a promessa deles, a gente tem que cobrar, que nem a gente cobra o Bolsonaro, que nem a gente cobra o Lula, a gente tem que saber cobrar, tá certo? Com certeza. Irei cobrar você, hein, se o MBL não acabar com o fundo eleitoral caso chegar na presidência da República. Veja se cobre mais os parlamentares do MBL, por favor. Abraço. Mediador, eu abro mão do meu tempo, obrigado. Você sempre associou o PT e a esquerda ao pronome neutro. Por que você não fala que foi o Lula que acabou com o pronome neutro? Você não se envergonha de fazer campanha indireta para o bolso-MBLismo? Lula foi inocentado de todas as acusações. Vergonha eu teria desse termo que você criou, chamado bolso-MBLismo. Isso aí é uma vergonha, primeiramente, né, cara? Isso é uma vergonha. Qualquer um que vê essa sua pergunta não vai nem precisar ter que esperar eu dar minha resposta de tão vergonhoso que foi esse termo que você criou. Bolso-MBLismo. Pelo amor de Deus, cara. Tenha vergonha na cara. O MBL é contra o Bolsonaro, o MBL. O MBL apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018 apenas para poder tirar o PT, mas não apoiou em 2022. Declarou voto nulo. Será que você está informado? O MBL tem várias discordâncias em relação a essa direita bolsonarista, por exemplo. Essa direita bolsonarista homofóbica em relação a várias coisas que fez. Criticou o Bolsonaro, foi um dos que mais criticou o Bolsonaro, enquanto teve coisas que o Bolsonaro fez que o PT não criticou. Eu acho engraçado, teve coisas que o Bolsonaro fez que eu não vi o PT criticando, que eu vi o MBL criticando. Então, você querer associar o MBL ao Bolsonaro com esse nome ridículo, bolso-MBLismo. Eu quero saber quem que te deu a ideia de você dar esse nome horroroso, cara.
Enfim, impressionante. Cara, é o seguinte, eu sempre associei o PT e esquerda ao pronome neutro, sim, eu sei que o Lula tá contra o pronome neutro, né? Inclusive ele assinou uma lei lá de que não pode usar mais pronome neutro em lugares públicos. Eu não sou burro, tá? Eu tenho internet em casa, tá? Mas mesmo assim, obrigado por ter deixado claro pra mim que o Lula fez isso. Sim, que bom que o Lula fez isso, eu sou totalmente a favor. E por que eu sempre associei a esquerda e o PT a isso? Porque enquanto esse assunto estava em alta, eu não vi ninguém da esquerda, por exemplo, deputados federais, deputados de esquerda, do PT e do PSOL, se manifestando contra o pronome neutro, entendeu? O pronome neutro, ele não é uma coisa besta. De fato, existem pessoas que ridicularizam demais essa pauta, são pessoas que exageram demais na dose, querem lacrar sobre tudo. Sim, cara, a direita bolsonarista faz isso, eu sei. Eles lacram muito sobre essas pautas, eu sei, entendeu? Às vezes eles exageram demais. Só que o pronome neutro não é exagero, cara. Você imagina uma criança numa escola aprendendo a falar todes, falando elos, todes, elos, entendeu? Não sei nem mais outro termo de pronome neutro. Então eu concordo sim com a decisão do Lula de ter proibido linguagem neutra em lugares públicos, onde tem que ter seriedade, entendeu? Tem que ter o português correto, tá certo? A linguagem neutra, ela não está incluída no português, tá certo? Eu sou a favor, sim, da inclusão social, sou a favor das pessoas trans. O que eu não sou a favor do pronome neutro, entendeu? Eu sou a favor, sim, do trans ser chamado de ela, de ele, de qual pronome ele se identificar, ela se identificar. Não tem problema nenhum. Tá? O que não pode é defender um pronome de uma coisa que não existe. É apenas isso, tá certo? Eu sei sim que a direita bolsonarista exagera demais. Só que a minha crítica é que eu não vejo, por exemplo, feministas, não vejo pessoas ligadas à esquerda, não vejo pessoas mais radicais, eu não vejo pessoas falando em relação ao pronome neutro. Eu sei que essas pessoas que defendem o pronome neutro é uma parte de uma esquerda muito pequena. Eu sei disso, tudo bem. Eu concordo que não são poucas pessoas que defendem isso. Só que como foi um assunto que entrou muito em alta, eu esperava mais do PT, eu esperava mais do PSOL, eu esperava mais do PCdoB e das pessoas de esquerda se manifestar mais contra isso, ao invés de parar de perder seu tempo, ficar falando, mas a extrema-direita bolsonarista tá querendo lacrar. Beleza, tudo bem, eu concordo que a extrema-direita bolsonarista lacra. Só que eu acho que a esquerda tinha que se manifestar mais contra o pronome neutro. Você não vê o PT, o PSOL se manifestando contra isso. Isso é fato, entendeu? Que bom que o Lula foi contra isso, que bom. Mas o que a gente espera mais dos nossos parlamentares é que seja mais contra isso, ao invés de pegar e votar num projeto onde acaba com as saidinhas de presas do temporários, que isso sim é uma vergonha, entendeu? E inclusive esse termo seu que você criou, bolsonaro-libertismo, isso sim é uma vergonha. Tá certo? E não é uma vergonha eu associar o PT e esquerda ao pronome neutro não, tá? Não é uma vergonha. Não é associar dizendo que o PT e esquerda apoia o pronome neutro. O problema é a falta de posicionamento deles nas redes sociais, entendeu? Eu vi a direita bolsonarista se posicionando contra o pronome neutro, mas eu não vi um parlamentar do PT e do PSOL se manifestando contra o pronome neutro, tá certo? Eu não vi nas redes sociais. E eu acho que posicionamento é importante. Quem fica em cima do muro toma dos dois lados. Da zona de conforto é dali pra casa. Vergonha é apoiar quem esteve envolvido em um caso de corrupção de 400 milhões. Você não aprovou a associação do PT e da esquerda com pronome neutro, e sobre a saidinha dos temporários, a esquerda é a favor de soltar apenas quem comete pequenos delitos para a gente diminuir um encarceramento e poder colocar bandidos de altos níveis com mais facilidade na cadeia. Cara, você tá totalmente fora da realidade, tá certo? Vai pesquisar várias reportagens que existem aí do SBT, da Record, várias reportagens. Tem muitas, inúmeras reportagens de presos que saíram e estupraram pessoas, mataram pessoas, roubaram, tá certo? Então você dizer que a saidinha é pra tirar quem comete pequenos delitos, se essa é a sua intenção, se isso é o que você defende, não, na prática não é isso que tá acontecendo. A gente vê vários detentos saindo, cometendo crimes graves. Eu não acredito que diminuir o encarceramento é o que vai diminuir o crime. Eu acredito que a gente criar mais presídios, colocar mais bandido na cadeia é o que a gente vai acabar com o crime, porque uma pessoa presa ou um bandido morto, seja lá o que for, ele não vai mais cometer o crime. É fato, como é que ele vai conseguir cometer algum crime se ele tá preso ou se tá morto ou seja logo algo do gênero? E tem uma coisa que a esquerda vive falando que eu também defendo, tem que acabar também com quem financia o crime, quem dá dinheiro pra isso. Eu acho que o crime, pra acabar com o crime, você tem sobre inúmeros fatores você tem que acabar. Isso vale também de prender policiais corruptos, porque
pra mim, policial corrupto é lixo também, entendeu? Se existe algum policial que mata também uma pessoa inocente, você não tem que chamar esse cara de policial, você tem que chamar esse cara de bandido. Pra mim, um policial que é corrupto, você tem que chamar de criminoso, não de policial, porque quem é policial de verdade, na prática, o que tem que fazer na prática? Proteger o povo, não é fazer mal. Se faz mal, tá errado, tem que ser preso, tem que acabar. Tá certo? E acabou. Você disse que eu não provei a associação do PT e da esquerda com o pronome neutro. Cara, é o seguinte, eu associo o PT e a esquerda ao pronome neutro pelo seguinte motivo deles não terem se posicionado sobre isso. Se você não entendeu o meu argumento, cara, se não ficou claro pra você, eu não vou explicar de novo aqui que eu não sou papagaio, tá certo? Porque eu acho que não custava nada o PT e a esquerda serem um pouquinho mais radicais contra o pronome neutro, por mais que é um movimento pequeno de esquerda que apoia a linguagem neutra, tá certo? E por ser um assunto neutro, eu tinha que se manifestar, tá certo? Então você só passou vergonha aqui, entendeu? Veio achar que veio me pegar em contradição aqui no debate, não conseguiu, tá certo? Você disse que é vergonhoso apoiar quem esteve envolvido em um caso de corrupção de 400 milhões. Cara, você aí como um petista tá defendendo esse caso aí do MBL ter sido perseguido. O MBL foi investigado por supostamente ter lavado o dinheiro do superchat do YouTube, cara, 400 milhões. Você acredita mesmo numa acusação dessa, cara? Tanto que a acusação foi arquivada, não provaram nada contra o MBL, não provaram nada, você é só papagaio e repete o que os outros falam. E quem fez essa denúncia aí, quem tava perseguindo o MBL nesse caso foi um promotor bolsonarista. Você não disse que que é o Bolso-MBLismo? Você não acabou de dizer? Cara, que nome horroroso que você criou, cara. Isso sim é vergonhoso, tá certo? Não eu defender o MBL em algo que eles na verdade estão corretos. Você fala tanto de respeito num relacionamento, de princípios de relacionamento, e o principal deles que é fidelidade. Mas você traiu uma das suas ex em 2021. Logo após o fim do relacionamento, você estava se envolvendo com uma amiga dela. Cresça e se enxergue machista. Bom, vamos lá. Primeiramente, machista é o teu pai que não deve ter te dado educação, né? E não deve ter te ensinado direito, né? Talvez você não deve ter tido homens incríveis na sua vida. Eu não tô falando de homem bandido, não, ou de homem estuprador. Eu tô falando de homens incríveis. O homem que respeita a mulher, né? Aí você acha que todo homem é machista, né? Só basta você discordar de alguma coisa, aí você me chamar de machista sem embasamento, sem lógica nenhuma, né? Então, cresça e amadureça você e se enxergue você, tá certo? Eu não traí a minha ex, eu nunca traí mulher nenhuma. O que aconteceu foi que em 2021, um dos meus relacionamentos, quando eu terminei um relacionamento, eu segui em frente e eu me envolvi com uma pessoa. E isso depois de ter terminado o relacionamento, eu me envolvi com uma pessoa que conhecia ela, mas não era amiga da minha ex. Essa pessoa não tinha relação com minha ex, era uma pessoa que apenas conhecia essa minha ex, tá certo? Você disse que eu traí a minha ex. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, prova aqui a traição que eu fiz com minha ex. Se você provar que alguma vez eu encostei um dedo numa mulher, como você disse que eu sou machista, não sei o que, ou que eu traí a minha mulher, se você conseguir provar, eu apago meu canal no YouTube, apago todos os meus vídeos, beleza? Prova aí, não tem prova nenhuma, tá certo? Você é só uma desequilibrada aí que tá falando essa besteira aí ao meu respeito, tá certo? Você tá falando aí de machista, sabe o que você é? Você é femista, sabe o que é femista? Não tô falando de feminismo não, femismo é a mulher que quer se sobrepor por cima de um homem, querer mostrar que é mais radical que o homem e me diminuir só porque eu sou homem, tá certo? Você veio aqui me chamar de machista, não sei o que, sem embasamento nenhum, veio querer mostrar aqui, que desrespeito às mulheres, nossa, que desrespeito às mulheres, né? Porque você parece desse tipo, eu sei que você também não ficou lacrando tanto assim, mas eu sei que o seu jeito é bem isso, né? Porque você acabou de me chamar de machista aqui, entendeu? Lança sua próxima pergunta aí, desequilibrada. Vai tomar no meio do seu cu. Você lava a boca antes de falar do meu pai e da minha família, seu moleque. Desequilibrado é você. Não sei nem por que me chamaram para essa merda aqui. Regras horrorosas. Ele tem direito de ficar falando no áudio por quantos minutos quiser e aqui por texto é uma merda para refutar. Tô saindo disso aqui e ainda nem outro bloco tem. Eu entendo seu desespero de você vir me xingar aqui, né, e abaixar o nível do debate, que foi o que você fez agora, né, você não conseguiu provar a traição, se aconteceu de fato em relação à minha ex, né, então isso aí mostra um pouco aí o seu desespero, tá certo? Então você pode ficar me xingando à vontade, isso aí não me intimida em nada, tá? E só deixando claro, você não me chamou de machista sem embasamento nenhum? Pra você ter me chamado de machista, talvez você deve ter algum trauma de algum homem, e aí você acha que todo mundo é machista, entendeu? E daí talvez seu pai seja machista também, porque talvez não te educou direito,
jeito, talvez fez algum mal pra você, né? Aí agora você vem aqui dizer como se eu estivesse ofendendo seu pai, coitadinho, entendeu? Quem veio me ofender aqui, quem veio imputar crime falso foi você. Só que você é uma rebaixada e não aguentou, viu? Falar aí que eu traí a minha ex em 2021, né? Só que você é uma desequilibrada aí, não conseguiu aguentar, tá certo? Chora mais aí, tá certo? Sobre as regras que você falou, eu também não concordei com algumas em relação ao debate, só para que fique claro, não concordei com algumas, mas eu estou aqui disposto a conversar com todos vocês e responder todas as perguntas. Pode se desesperar, pode mandar eu tomar no cu, pode xingar o que quiser, tá certo? Porque eu sou equilibrado e eu não sou desequilibrado que nem você, entendeu? Mantendo a minha coerência na minha primeira resposta, onde eu te chamei de desequilibrada. No GTA, você e aquele seu amigo adoram controlar os outros em encontros e serviços. Vocês gostam de mostrar que sabem mais que todo mundo. O que você acha de utilizar o jogo apenas para se divertir e não colocar tudo em uma dose alta como você faz? Bom, eu acho que esse amigo meu que você tá me se referindo é o Gioski, né? Eu e o Gioski a gente não tem mais amizade, né? Eu desejo tudo de bom pra ele. Eu posso te garantir que o Gioski sempre foi um bom líder para os nossos membros no comando. Ele sempre fez encontros bem organizados. Eu também, a gente sempre fez encontros muito bom. A gente nunca desrespeitou nenhum membro, a gente sempre fez um encontro muito bom. O que acontece é que nos nossos comandos no GTA, nosso comando tem hierarquia. Existe o líder, existe o diretor, existe os membros, mas todos eles sempre foram respeitados. Eu sempre respeitei a hierarquia de todos. Todos sempre tiveram liberdade de expressão de dizer sobre alguma coisa que está discordando, concordando, tá? Eu nunca controlei nada. Eu sempre peguei e sempre disse a minha opinião. Eu sempre cheguei e falei bem assim, ó. É o seguinte, gente, o que vocês acham de fazer esse tal encontro? Se vocês não concordar, tudo bem, mas vamos tentar respeitar a ideia de todo mundo. Eu sempre fui assim. Então, é bem absurdo essa sua acusação de você dizer que eu fico querendo controlar os outros em encontros e serviços, né? Você tá aqui dizendo algo que você não sabe, né? Não sei quem é você, porque você é anônimo, no debate foi combinado de ser só anônimos contra Cacazito, né? Mas posso te garantir que eu não fiz nada, e se algum dia eu errei, eu falei alguma coisa, desrespeitei, me fale aqui que eu peço desculpa, não tem problema nenhum. Eu como ser humano não vou acertar 100% das vezes. Aqui nesse debate, por exemplo, eu tô debatendo aqui com todos vocês, eu tô aqui disposto a ouvir tudo que vocês têm pra falar aqui pra mim, aqui numa boa, cara. De verdade mesmo, eu tô aqui disposto de verdade, eu tô aqui falando do fundo do coração aqui, tá? Mas é o seguinte, se eu errei em algum momento, não tem problema, eu sou um ser humano, eu erro mesmo. Você tá vendo aqui algum computador na tua frente? Você tá vendo que é um ser humano, tá? Mas agora eu posso te garantir que eu sempre respeitei muito bem aqui os meus membros do comando, tá certo? Se eu desrespeitei alguma vez, foi mais lá pro passado, quando eu era criança, tá certo? Todos nós podemos amadurecer, tá? Hoje em dia, quem me conhece sabe que eu tô aqui pra poder respeitar a hierarquia, tá certo? Existe uma hierarquia em tudo na nossa vida, a gente tem que saber se colocar aqui no nosso lugar. Isso não significa que a gente não vai cometer certos erros em relação a outras pessoas, tá certo? Porque a gente convive em relações, então é normal que às vezes a gente erre. E naquele dia do aniversário do comando que você já foi com a cabeça pensando em fazer um encontro do jeito que quisesse, sendo que era aniversário do comando e todos deveriam ter o direito para decidir? Sobre esse caso é o seguinte, no aniversário do comando do Elite of Ghost, do meu comando, não lembro se foi de 3 anos ou de 5 anos, eu já tinha um roteiro preparado do que ia ser o encontro, né? É um roteiro, tipo, a gente ia estar com certa roupa, ia fazer tal coisa, ia fazer certo evento, né? Só que daí eu tive desentendimentos com o membro do comando, né? Porque era pra gente decidir em consenso que encontro seria mais legal pra todos, né? Eu já tava com o roteiro pronto, né? Eu sei que eu era o líder, mas mesmo assim eu acho que faltou mais eu ouvir os meus membros. Tanto que depois a gente seguiu todas as ideias, né? A galera tava querendo seguir uma ideia, eu tava querendo seguir outra, a gente fez tudo ali. Depois ficou bom pra todos, teve um desentendimento. O desentendimento foi por horas, pra ser sincero, foi um pouco desgastante, né? Só que o tempo todo eu estive ali aberto de maneira democrática ali pra gente poder se resolver e se acertar sobre isso, entendeu? Alguns momentos eu fiquei um pouco puto, sim, nesse desentendimento, eu admito, né? Só que isso não foi nada demais, já foi resolvido, entendeu? Isso aí já ficou pro passado, tá? E eu quero aproveitar desses meus minutos aqui da tréplica para falar uma coisa para vocês. Vocês que são líderes de comando, vocês que participam do comando, principalmente para você que lidera algum comando de GTA, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Trata o comando como se fosse algo de família. Não trata o comando como se fosse apenas um comando de jogo. Tem gente que fica sem, por exemplo, sem Game Pass, fica sem assinatura para poder jogar GTA Online. O que faz? Vai pegar, vai sair do comando, vai acabar com o comando? Não, cara.
tenta formar uma família. A família, muitas vezes, a sua verdadeira família está dentro do jogo, entendeu? Então, é legal você fazer encontros da hora. O jogo, ele é pra se divertir, ele é. Só que é legal também você fazer encontros bonitinhos, organizados. De vez em quando vocês combinarem de fazer uma última equipe, fazer uma corrida, um mata-mata. Tá certo? E saiba que você como líder do comando tem que saber respeitar uma hierarquia, tá certo? Você como líder, você pode convocar gente para fazer parte do conselho da diretoria do comando. O que o conselho da diretoria faz? Ele vai dar apenas a sua opinião em relação a alguma coisa que aconteceu em relação ao comando, alguma situação, alguma briga de algum membro, tá certo? Ele só vai fazer isso, ele só vai dar a opinião dele, tá certo? Quem tem que tomar a decisão final é o líder. Ninguém mais tem que ter autoridade de decidir se alguém vai ser suspenso ou se vai ser expulso, tá certo? O líder tem que ser o cara confiável, tem que ser o cara que tem capacidade de tomar a decisão da maneira mais certa possível, tá certo? Não tem que ter uma votação nesse caso, tá certo? O líder que tem que decidir a decisão final. O líder tem que apenas respeitar o papel do conselho da diretoria, de pelo menos ouvir a opinião do conselho da diretoria e ser honesto em relação às indagações que um conselheiro da diretoria no comando está trazendo, tá certo? Então é importante saber ouvir sim, tá certo? É importante saber respeitar a hierarquia de cada um, tá certo? O general tem que respeitar o soldado da mesma forma que um soldado tem que respeitar um general. Isso não significa que o general não vai dar algumas ordens pro soldado em relação a alguma coisa que o soldado tem que fazer, porque faz parte da hierarquia, não significa que é uma ditadura, tá certo? E uma coisa que eu aprendi, pode até ser um pouco ditador da minha parte, e eu espero que não seja, talvez eu não vou me expressar da melhor maneira, mas é que não existe uma democracia em casos como esse. Existe hierarquia e a hierarquia tem que ser respeitada, entendeu? Não é que vai ser uma ditadura, longe disso, entendeu? Tem que ser democrático, você tem que saber conversar, tem que saber ouvir, entendeu? Só que a gente também tem que entender que cada hierarquia deve ser respeitada, que nem num restaurante. No restaurante vai ter o gerente, vai ter o cozinheiro que vai ter sua função, vai ter o chefe que decide tudo, o chefe que é responsável também principalmente pelas limpezas do restaurante, para não chegar algum fiscal lá e acabar levando todo mundo pra cadeia, né? Então é importante a gente saber separar e colocar todos os pingos nos is. Eu queria te pedir desculpas por um dia nunca ter tentado nada com você. Eu sei que você seria um pai incrível e o amor da minha vida. Eu estava confusa sobre tudo e eu não estava preparada para um relacionamento sério de verdade. Só me perdoa um dia. Eu hoje estou com uma pessoa, mas eu não podia deixar de te pedir desculpa, já que te bloqueei sem nunca ter me despedido. Não sei se sabe quem eu sou e não quero me expor aqui, mas eu te desejo tudo de bom. É o seguinte, eu não esperava por isso, né? Eu esperava que o debate fosse sobre outras coisas, eu não imaginava que iria ter esse papo. Primeiro, uma das coisas que me incomoda em relação a esse comentário seu, não é nem uma pergunta, é um comentário, é você já estar relacionada com alguém, e aí você vem aqui me pedir desculpa, dizendo que eu seria um amor enorme pra sua vida. Com todo respeito, eu até acho legal da sua parte como as coisas foram faladas, mas em respeito ao seu novo namorado, a pessoa que você tá junto, eu acho que acho que nem cabe você ter vindo falar comigo. Eu acho que você deveria respeitar o seu relacionamento. A partir do momento que você não quis mais nada comigo, a partir do momento que você cometeu algum erro comigo, você tem que seguir sua vida em frente, você tem que deixar o seu passado pra trás, entendeu? E você tem que deixar ex pra trás, você tem que deixar pessoas pra trás, entendeu? Eu falo isso porque eu já tentei voltar relacionamento algumas vezes com algumas pessoas que eu tive relacionamento, e essas pessoas, elas continuavam tendo contato com outras pessoas, né? Já teve pessoas que eu já tive alguma coisa e elas se relacionando, queria ter contato comigo. Eu falo, olha, desculpa, mas isso não tá certo. Você já tá relacionado com aquela pessoa, segue em frente com aquela pessoa. Você escolheu aquela pessoa. Por que você tá tentando ter contato comigo? O que eu tenho de especial? Vai ter contato com aquela pessoa, tá? Então, vamos aqui combinar uma coisa. Sobre você dizer que tá confusa e que você não tá preparado para um relacionamento, é muito simples. Quem ama, quem quer de verdade, vai estar junto. Não importa se tem algum problema pessoal, ou se tem algum trabalho de faculdade, ou se tem algum trabalho de escola, ou se tá confuso sobre alguma coisa. Se você tá confusa, é porque você não me quer. O não sei, ele se torna não automaticamente. Então não vem dizer sobre confusa. Você não esteve comigo porque você não quis. Porque quem ama, quem quer estar junto, vai estar junto independente. A não ser que tivesse algum bandido que tivesse apontando uma arma na sua cabeça e tivesse te impedindo de ter um relacionamento comigo. Aí é uma coisa totalmente diferente. Mas caso contrário, não venha me dizer que eu estou confusa, não sei o que, não sei o que, entendeu? Quem quer estar junto vai sempre estar junto, entendeu? Saia dessa zona de conforto, seja mais clara, entendeu?
As pessoas hoje, infelizmente, estão acostumadas muitos a tentar ter algum contato com alguma pessoa pra tentar usar como opção, entendeu? E isso que eu vou falando não é nada machista, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é nada machista, não. Mas, infelizmente, as mulheres, elas têm mais opções. Então elas podem querer usar vários homens, entendeu? Não tô dizendo que homem não trai mulher, não faz mal pra mulher, é óbvio que isso acontece. Mas eu tô querendo dizer que os homens, por serem mais machistas, quererem dar mais em cima da mulher, querer se aproveitar mais da mulher, as mulheres, elas, querendo ou não, elas têm mais opções, porque os homens, eles são mais gados. Então a mulher, se ela quiser, se for uma mulher mal endireitada, ela pode querer usar, assim, o homem como opção, entendeu? Então aí é onde ela vai usar muito essa desculpa de que, eu estou confusa, não sei o que, eu não estou preparada para um relacionamento agora, eu não estou pronta para namorar agora. Não, você não está pronta para namorar comigo, tá? Você não está pronta para namorar comigo. Não é que você não está pronta para ter um relacionamento agora. Você não está pronta para namorar comigo porque você não quer. Porque quem quer agora. Não tem essa de enrolação, tá certo? Se você tem algum trauma, alguma coisa, eu respeito se você não quer ter algum relacionamento. Mas deixe mais clara as suas decisões e as suas atitudes sobre o que você quer e sobre o que você não quer, para eu não perder meu tempo com você, tá certo? Eu te desejo tudo de bom. Volte pro seu namorado e eu não queria ser grosso, mas não enche meu saco, de verdade mesmo, tá certo? Você nem deveria ter vindo aqui se utilizar do debate pra vir fazer isso. Você deveria respeitar o seu relacionamento, tá? Porque você tá com alguma pessoa, você já fechou com alguma pessoa. Então você acha justo você vir aqui estando namorando? Eu acredito que você deve estar sendo feliz com alguma pessoa, né? Eu acho, né? Porque se você... Eu acho que se você tivesse feliz, eu acho que você nem teria vindo aqui, já começa por aí. Então eu acho que, na verdade, o que acontece é que você não tá sendo feliz. Então vamos rever isso aí, pelo amor de Deus, tá bom, meu bem? E me esqueça, tá bom? Eu vou abrir mão também, já que não teve a réplica dela, acho que não tem o que eu falar, vou abrir mão da minha tréplica também. Cacazito, eu amo acompanhar você nas redes sociais e queria ser objetivo em relação a uma das minhas perguntas. Você não acha que seria melhor focar mais ainda na sua vida do que perder tempo postando tantos motivacionais? Eu sei que você é um cara dedicado e esforçado na sua faculdade, tanto que aquele terceiro hater que te perguntou tomou uma massa histórica de você, e aquela história do cara do grupo que você tretou, você já mostrou sua versão e realmente você tá certo. Mas você não acha que seria melhor focar mais ainda e esquecer mais essas pessoas que se pagam de conselheiros contra você? Cara, vamos lá, isso sim é uma excelente pergunta. Pra mim, das 10 perguntas até agora, foi a melhor pergunta, tá bom? Pra mim até agora, tá? Bom, a quinta pergunta também foi boa, né? Quando o cara veio me perguntar em relação ao fundão eleitoral também, da pergunta do Arthur, da Joyce, tá? Mas essa pergunta é muito boa, cara. Cara, eu concordo. Eu acho que esse debate é o único debate que eu vou perder pra você. Não sei se perder, né? Eu não considero que eu tô tomando aqui uma costa que eu tô perdendo. Mas eu considero que é uma crítica boa, esse é o ponto. Sabe por quê? Porque eu acho que se eu focasse mais ainda na minha vida, eu tentasse um pouco mais, me esforçar um pouco mais, eu acho que eu conseguiria muito mais do que eu já tenho, cara. Eu acho que é um ponto bom, tá? Eu acho que eu talvez falta mais me afastar um pouco mais das minhas redes sociais, melhorar um pouco mais, tá? Postar menos coisas, brigar menos com as pessoas, dar menos atenção pras coisas, tá? É claro que eu tô aqui nesse debate de maneira totalmente democrática, disposto a ouvir tudo o que vocês têm pra poder falar pra mim, tá? Mas eu acho que esse ponto tá bem claro, cara. Tá bem claro de verdade. Eu fico muito feliz em relação à sua pergunta. Sobre esse hater aí que você especificou, verdade. Eu acho que ele tomou um couro realmente pra mim, né, cara? Veio falar várias besteiras, né? Veio falar sobre notas, sobre faltas, né? Veio falar sobre uma coisa que ele não sabe, né? Mas obrigado pelo conselho. E só uma coisa, ninguém aqui tocou nesse tópico aqui em relação a eu postar muitas coisas sobre relacionamento. Cara, eu não sou nenhum cara gado de mulher, entendeu? Eu não sou nenhum cara que tem dependência emocional. Eu sou um cara assim, que eu me entrego fácil demais. Eu acabo fazendo muito pelas pessoas, mas às vezes eu acabo de cuidar de mim mesmo. Isso é uma coisa que falta mais em mim em relacionamentos, entendeu? Eu sou um cara que sonha muito achar o amor da minha vida. Eu tenho um sentimento de vazio muito ruim. Eu tenho crise de ansiedade porque eu não gosto de ficar sozinho. Eu quero achar o amor da minha vida, entendeu? Eu sei que ninguém foi feito pra estar sozinho. Só que eu sou um cara que tô numa sede de querer muito ter alguém, entendeu? Isso não significa que eu vou aceitar qualquer pessoa na minha vida. Se tiver que questionar algum erro, se tiver que abandonar alguma pessoa, ter que bloquear, ter que tirar alguma pessoa da minha vida, eu vou fazer isso, né? Eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Só que eu posto muito sobre relacionamentos, entendeu? Porque é um assunto que eu gosto de assuntos românticos,
entendeu? Muita gente acha que eu tô postando isso porque eu tô desesperado, não tem nada a ver com desespero, cara, entendeu? Eu quero sim ter o amor da minha vida, quero, eu posso estar desesperado nesse quesito, posso, só que não é desesperado numa questão que eu vou cometer erro com a pessoa, que eu vou fazer o que eu quiser, que eu vou acabar me traindo, acabando esquecendo de mim, acabando tendo dependência emocional, não é isso. Muitas vezes eu vejo você mostrando para o público como você se fosse um herói, mas em muitos momentos parece desgastado, destruindo, expondo muito a sua vida pessoal. É se cuidar, fazer um psicólogo, ir uma academia. No final, esse debate que você fez contra todas essas pessoas foi muito bom, você desmascarou todas as pessoas aqui. Mas a troco de quê? Pense e reflita bem, tem muita coisa mais importante para focar. E no título do vídeo coloca 9 haters versus KKZita, hein, kkkk. Eu fui em sessão do vídeo, abraço. O quadro que eu combinei com o moderador é que ia ser 10 haters contra um KKZita, né? Mas tudo bem, sem problemas, eu gostei aí, né? Mas bem que foram 9 haters versus um KKZita. Não, cara, vai, o quinto que eu debati, não sei se foi o quinto ou quarto, foi de boa também, né? Quando ele ia perguntar em relação àquele caso lá da Joyce Hasselman, do ator ter chamado de ladra, né? Acho que ali foi um debate bem legal também, não pareceu que foi um hater, né? Pareceu, mas foi uma pessoa debatendo comigo numa boa. Agora o resto eu acho que foi hater sim, com certeza, né? Não sei se teve mais algum que eu debati numa boa, não vou me lembrar agora, né? Mas eu agradeço pelo que você falou, eu acho que aqui você foi o melhor debatedor, tá? Eu sei reconhecer isso, né? Apesar que você é anônimo, não faço a mínima ideia quem que é, mas pra mim você foi o melhor debatedor aqui, tá? Porque tem coisas que eu tenho que melhorar como ser humano, com certeza, né? Eu só acho que as pessoas têm que criar uma impressão menos falsa em relação a mim. Por exemplo, tem muitas pessoas que ficam falando que eu não agradeço os pais que eu tenho, cara. Isso é uma das narrativas mais falsas, cara. Eu vou dizer pra você que uma coisa sobre meus pais, cara. Eu agradeço de tudo pelo que meus pais fizeram. Tá certo? Por tudo mesmo que meus pais fizeram por mim. Eles fazem muito por mim. Eu nunca deixei de agradecer por isso. Só que isso não significa que eu não vou ficar chateado com algumas coisas que existem numa relação de pai, entre pais e filhos. Entendeu? Infelizmente, as pessoas mais velhas, não tô fazendo generalização, até porque toda generalização ela tem uma exceção com toda certeza, né? E é o seguinte, cara. As pessoas mais velhas, em uma grande parcela, gostam de pensar que é a mais certa, não com alguma base científica ou com alguma base técnica em alguma argumentação do que está acontecendo, e sim porque por ser velha, e sim porque a pessoa é velha, ela gosta de se achar a dona da verdade, entendeu? As pessoas mais velhas são difíceis de escutar as mais novas, claro que o mais novo também tem que aprender. Uma coisa que eu aprendi é que aqui na vida a gente tá pra poder ensinar aqueles que não sabem e aprender com aqueles que sabem. A gente tem que saber ouvir, entendeu? E uma das maiores hipocrisias que tem na minha família é que eles sempre falam que eu sou dono da verdade. Tipo, eles falam muito esse discurso, não que eles falem que eu sou dono da verdade, mas eles falam muito sobre esse negócio de ser dono da verdade, não saber ouvir. Mas daí quando é minha vez de falar, quando é pra eles realmente provarem que eles são os adultos, são os mais velhos, não, eles são aí eles mostram verdadeiramente que eles mostram que são donos da verdade, entendeu? Eles não têm um argumento pra poder acabar com alguma coisa minha. Eu vou lá, lanço um argumento, aí eles tentam fazer, mas veja bem, não é isso, Kaká, sabe? Mas veja bem o cacete, entendeu? Tá certo? Então, cara, eu respeito muito meus pais, tá certo? Não é porque meus pais eles fazem muito por mim que eu tenho que deixar de analisar a parte psicológica, porque infelizmente o meu psicológico ele não fica bem todas as vezes. O meu psicológico ele vai se destruindo e vai se desgastando por conta da relação difícil que eu tenho com meu pai às vezes, por exemplo, entendeu? É uma realidade, isso não significa que eu não ame ele, eu deixo de amar, entendeu? Ele é uma pessoa que eu tenho respeito, entendeu? Por tudo que ele fez, só que a gente tem que saber separar as coisas boas das ruins. As ruins eu vou questionar e as boas eu vou falar, entendeu? Por exemplo, ficaram um monte, nem trouxeram esse papo pro debate, mas eu vou trazer porque usaram de maneira covarde contra mim, eu também vou usar, entendeu? Trouxeram tanto aquele assunto do Gioski, que foi meu melhor amigo por 8 anos. Cara, eu não tenho nada contra o Gioski, eles vieram falar que o Gioski falou coisas de mim. Cara, eu não quero nem saber, eu não tô nem interessado se o Gioski falou alguma coisa de mim. Eu desejo tudo de bom pro Gioski, cara. Eu acho que ele vai ser um pai incrível, cara. Ele é um marido incrível, ele ama demais a mulher dele, eu sei o quanto ele ama, cara. Ele se mataria pela mulher dele, eu tenho certeza, tá certo? Ele tem muito respeito pela sua família, ele é um cara trabalhador, um cara que quer ter futuro,
tá certo? Só que existiram diferenças na nossa vida que fizeram com que a gente acabasse a amizade, tá certo? Então, para as pessoas que vieram tentar criar uma rivalidade entre os jogos, que se deram muito mal, tá certo? Teve gente que veio falar de treta que eu tive no grupo da família, cara. Sobre essa treta no grupo da família, eu não errei no mérito nessa treta, eu errei na forma. Na forma eu errei, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas no mérito da questão da briga, o conteúdo em relação ao que aconteceu nessa briga, eu não errei, eu não estava errado. Eu errei na forma eu exagerei mais sim do que qualquer pessoa naquela treta. Eu errei sim, mas na forma, eu admito aqui, não tem problema nenhum em assumir, eu sou um ser humano, não sou um computador, entendeu? Então tem coisas que as pessoas elas têm que saber melhorar mais, né? Mas é isso, beleza? Respeito, humildade, fidelidade, transparência. Quem fica em cima do muro toma dos dois lados. Da zona de conforto é dali pra casa. Não é que temos pouco tempo, é que na verdade desperdiçamos muito, dizia Sêneca um dia. É ter atitude, seguir em frente e muito obrigado pelo debate, eu acho que é isso. Queria agradecer aí o convite pelo debate, agradecer a todos os debatedores por vierem mesmo, apesar das mentiras, das falsas equivalências e dos desrespeitos a mim, né? Acho que é isso, né? Eu vou admitir aqui, não estaria disposto de novo a debater com pessoas que eu nem conheço quem são. Eu conheço, na verdade, algumas, né? Só que elas estão como anônimas, né? Não dá pra saber quem é quem, né? Mas de qualquer maneira eu agradeço sim. Eu estive aqui principalmente por você, mediador, que obviamente não posso falar o nome também, né? Todos vocês querem ficar anônimos nessa história toda, né? Mas principalmente pela boa vontade de vocês de quererem fazer esse debate. Então por isso que eu estive disposto a vir aqui, tá certo? Eu desejo tudo de bom para essas pessoas que me desejaram mal, tá certo? Porque uma coisa que eu me inspiro na história de Jesus Cristo, apesar de eu não entender de religião muito, não entender sobre Cristo, sobre qualquer outra religião, é que Jesus fez o bem até quando estavam querendo colocar ele na cruz, querendo matar ele, né? Então eu me inspiro nessa história e é essa história que eu vou seguir. Eu vou continuar seguindo meus princípios, nunca vou trair meus princípios por dinheiro, por like, por engajamento. Eu vou estar aqui apoiando as coisas que eu verdadeiramente acredito, entendeu? Não tô aqui para poder fazer mal para ninguém. Eu agradeço o debate. Acho que o debate ele foi uma maneira muito boa de mostrar quem é quem aqui, tá certo? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!